Notícias. Voltamos, 8h31 minutinhos em Cuiabá. Deixa eu falar com você aqui agora que de repente sintonizou o nosso radinho 92.7, para você que está acompanhando também pelo aplicativo Robson Martins, radios.com, estamos por lá também na internet. E para você também que vai acompanhar essa entrevista pelo YouTube, um forte abraço. A partir de agora eu converso com o advogado do consumidor, Marcelo Zaina, e o tema da nossa pauta hoje é empréstimo consignado como principal fator do superendividamento. O superendividamento nós sabemos que é a raiz da doença mental e física de muitas pessoas que perdem as condições de administrar a própria vida financeiramente, inclusive de comprar comida, pagar aluguel e por aí vai. O Dr. Marcelo Zaina esteve em Brasília conversando com os representantes do governo federal e demais para falar sobre esse assunto. E ele vem para trazer para a gente o que foi discutido lá, qual é o gargalo e as possíveis soluções para esses dois fatores que a sociedade precisa do empréstimo consignado, mas não pode cair no superendividamento. Dr. Marcelo, bem-vindo e bom dia. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui. Saudações palmeirenses, né? Final de semana foi bom pra gente, né? Dom Milton não tá aqui mais, mas... Eu vi que aqui na rádio tem até um programinha de esporte. Eu tava Adilson ouvindo, eu Gonçalves. preciso participar disso. Então o senhor falou do Adilson, deixa eu falar. Gente, 12h30, Adilson tá por aqui, 12h30, Adilson tá por aqui com as notícias do esporte, tá? Então ele traz comentários, você pode participar do esporte estadual, nacional, e inclusive o futebol de várzea, que já tem destaque aí na televisão nacional. Por que não falar do nosso futebol de várzea? Com certeza. Adilson, dando pauta para você. Se você quiser que eu faça a produção, depois a gente conversa em off, tá? Bate o sinal da cifra aí, do tantan, né? Que aí eu faço a produção para ele, porque o programa dele é independente. Mas vamos lá. Vamos lá. São duas problemáticas, mas ao mesmo tempo soluções. Difícil, né? Difícil. Então, a questão dos créditos consignados, nós temos um levantamento que mais de 85% da população que tem hoje crédito consignado são servidores públicos e aposentados, que não é surpresa, né? Por mais que as empresas privadas possam também, com parceria com os bancos, fornecer um empréstimo consignado aos seus funcionários, são a minoria, né? E o que acontece? Hoje existe uma lei do superendividamento e essa lei prevê por decreto, que é um decreto esdrúxulo, ao ver de todo mundo que trabalha e defende o consumidor, que é um decreto do mínimo existencial. Esse decreto, ele prevê um mínimo existencial hoje de 25% do salário mínimo, né? Ou seja, para o decreto, que é um decreto político, né? Que na verdade ele vem para defender interesses de banco, praticamente você consegue viver com R$300 e sustentar sua família, o que é esdrúxulo. E para nós, o correto seria que fosse analisado caso a caso. Tem famílias que hoje conseguem viver com um salário mínimo, tem famílias que precisam de 2, né? Tem famílias que têm 2 filhos, tem famílias que têm 5, tem família que não tem nenhum. Então são diferentes, né? Porém, como a gente já ouviu, inclusive lá em Brasília, o governo federal, por meio do ministro Haddad, vai alterar esse decreto apenas para aumentar essa margem, né, de 25% dos salários mínimos para 50% do salário mínimo, o que não vai alterar muita coisa na dinâmica. Isso é uma questão interna, porque os bancos, né, eles chegam para os ministros e, segundo eles, né, fazem chantagem, né? Por exemplo, se você vai aumentar o mínimo existencial ou vai deixar cada caso analisar o mínimo existencial, que vai me prejudicar, eu, instituição bancária, nós vamos ter que cortar os créditos. Vamos supor Minha Casa Minha Vida, que são créditos que o governo precisa que o banco dê para fomentar as políticas públicas, por exemplo, de moradia, os bancos falam que não vão me liberar. Então, eles usam de chantagem para prejudicar o consumidor. Enquanto o governo não enfrentar isso e não observar que se a instituição bancária não fornecer mais crédito e não tiver mais consumidor pegar crédito, principalmente das instituições privadas, elas não têm por que existir, elas vão à falência, elas vão ter que fechar as portas. Mas isso depende de muito enfrentamento político. Coragem, né? Coragem, exatamente. Então,
O que acontece hoje em dia? Hoje em dia as pessoas, é um fácil acesso ao crédito consignado. Servidores públicos hoje federais, eles podem fazer empréstimo consignado até 40% e mais 5% do crédito, né, do cartão de crédito consignado, ou seja, 45% para os servidores federais. Os demais servidores públicos e aposentados são 40%. Autorizou hoje o crédito consignado para BPC e LOAS, que ainda bem que o INSS, agora em março desse ano, por meio de uma portaria, impossibilita com que as pessoas que recebem BPC e LOAS façam crédito consignado. Tá? Quem recebe Auxílio Brasil, Bolsa e quem Família recebe também. Bolsa Família também. E assim, é um crédito muito fácil, é muito simples, tem correspondentes bancários para tudo quanto é lado, que são hoje, pelos próprios bancos, um grande gargalo para eles, porque a maioria das fraudes que ocorrem hoje, até os próprios bancos culpam esses correspondentes bancários. Então, o que orienta os consumidores? Vai fazer um empréstimo consignado? Evite fazer correspondentes bancários. Porque, infelizmente, como os próprios bancos, por meio da FEBRABAN, fala, os empréstimos consignados, na maior parte dos casos que há fraudes consignadas, fraudes do empréstimo consignado, são feitos por correspondentes bancários. Isso não sou eu que estou falando, isso é próprios dados da FEBRABAN. E como o nosso próprio Procurador-Geral da República falou, Augusto Aras, em uma das ações que tem hoje no STF questionando esse decreto do mínimo existencial, o mínimo existencial ele já está previsto na nossa Constituição, que é o salário mínimo. O salário mínimo hoje, ele justamente é baseado no mínimo para a pessoa viver. Ou seja, é um mínimo existencial de um cidadão. Como que vai se, por meio de decreto, achar outro mínimo existencial, se já está previsto o mínimo existencial como sendo o salário mínimo, né? Então, é incongruente você fazer um decreto que seja num valor menor que o salário mínimo e falar que é mínimo existencial, sendo que o salário mínimo ele já foi criado para embasar um mínimo existencial, né? Que a pessoa precisa para sobreviver. Exatamente. Doutor Marcelo, o senhor colocou, são duas situações. Primeiro, vamos nessa do mínimo, né? Então, assim, o superendividamento não é que tem ali, veio para proteger para quem fez muita dívida, não é isso. Vamos proteger a pessoa que fez dívida. Seja compulsória, seja porque fez livre e espontânea vontade, o superendividamento vem para garantir que essa pessoa tenha o mínimo para comer, para vestir, para pagar aluguel e isso e tal. Exatamente. Na Constituição Federal fala que é o mínimo, o salário mínimo, aquele que tiver em vigência no ano, né? E aí, com essa medida que o senhor acabou de falar aí, coloca-se que R$300 seria suficiente para uma pessoa sobreviver. Exatamente. Há a possibilidade de fazer uma alteração e esse valor chegar a R$600. Entretanto, as pessoas que estão endividadas têm família, têm filhos, né? Ou mais de um filhos. E por aí vai. E um ponto importante na sua fala que eu quero que o senhor analisa comigo aqui é o seguinte: se tem essa facilidade de oferecer esse empréstimo consignado, que é o principal fator do superendividamento, de forma aleatória, escancarada, e nós sabemos que a sociedade ela tem o seu comportamento educado a partir de campanhas educativas. Por que não tem da parte também do governo federal e das próprias instituições bancárias? Acredito que não vai ter, aí tem que entrar a FEBRABAN nisso junto, orientando sobre esses consignados. Você vê só um estímulo à contratação. Só um estímulo, os bancos querem mais estimular mesmo, que eles querem dar crédito e nem da parte do governo a gente vê. Exatamente, essa é a fomentação dos bancos. Para você ter uma ideia, inclusive a CDL, ela vai começar, né, tá lá em vias de estratégia e CDL tal. Cuiabá. Tem a CDL Cuiabá. Eles estão fazendo já programas de conscientização dos consumidores quanto ao superendividamento, para eles evitarem que fiquem superendividados. Porque muitas vezes é até doença, né? Tanto é que a lei fala de superendividamento que é um tratamento que tem que ser feito. Tem pessoas que eu já tive casos que eles não conseguem falar não para nada. Isso é um tipo de doença. Que é um tipo de persona também. Isso. Tem pessoas que sofrem uma fraude e entram em crise de pânico, que não conseguem falar, não conseguem nem tratar daquilo. Exatamente. Então são várias situações, não é só como o pessoal costuma entender, são idosos, que é mais leigo, ou são pessoas que têm menor conhecimento e tal sobre o caso. Não é, são pessoas concursadas, delegados, professores da universidade com PhD, que sofrem isso.
entendeu? Então, assim, isso não está restrito a um tipo de parcela mais analfabeta, ou coisa desse tipo. Isso não existe, isso é qualquer classe, Tipo qualquer... de grupo que faz um empréstimo por Às fazer. vezes, questão de saúde da família, ele precisa fazer de urgência, e aí ele compromete 40% da renda dele nesse empréstimo consignado. Aí os outros 60% que sobra, muitas vezes ele precisa para cobrir alguma outra dívida de urgência que surge, ele vai lá e pega outro tipo de crédito no banco, né? E aí vai Porque só aumentando. CDC, exatamente, crédito rotativo, vai lá e pega outro tipo de crédito no banco, e na hora que o banco vê que a pessoa já está toda endividada, com 80% endividado, tem aquelas outras instituições financeiras de crédito, né? Eu não vou falar o nome, mas patrocina uns times aí. Enfim, Né? que, Ah, que se eu puder. eles Eu não não... posso falar ainda, doutor Marcelo. Se eu Então, pudesse. eles falam assim nas propagandas. A gente não verifica seu nome se está negativado. A gente não verifica se você está endividado. A gente fornece o crédito sem nem verificar se você está com o nome negativado, se é um bom pagador, se não é um bom pagador. Então aí a pessoa, na hora que ela vê, pô, já tô com 80% da minha renda comprometida, nenhum banco mais quer me dar crédito, ele vai nessas instituições financeiras e E pega o dinheiro promete lá. 100% da dívida, do salário. Fica comprometido 100%. E aí, como que faz? Né? Não tem uma restrição. Ou seja, tinha que ter algumas leis, algum tipo de medida para restringir, ó. Se o banco vê, a instituição bancária vê que ele já tem 50% da renda comprometida e ainda assim fornece crédito, Ela também é essa instituição conivente. é responsável. Ela é Ela é conivente. obrigada a devolver, ela é obrigada a cancelar, ela tem que sofrer Exatamente. restrições. Pô, você já viu que que a pessoa tá endividada. E se ainda fornecer mais crédito pra terminar de afundar a pessoa, em vez de ajudar, né? Alguém pode estar dizendo assim, Elaine, mas cada um que se vira com as suas finanças, mas não é bem assim como que funciona. Às vezes a pessoa entra numa bola de neve, porque assim, um pai fica doente, a esposa, o filho vai fazendo dívida, adquirindo dívida, e a dívida é uma coisa que ela só vai aumentando. E o que o Exatamente. doutor Marcelo Zani está propondo aqui é que as instituições financeiras, que os bancos também sejam responsáveis por avaliar aquele cliente que já está muito endividado. Exatamente. Por que que ele coloca isso? Porque quando você aumenta a sua movimentação bancária, o que o banco faz, doutor Marcelo? Já começa a mandar para a gente Já possíveis começa. contratações. Exatamente. Ah, é um seguro tal. Porque tem pessoas ali avaliando o nosso perfil bancário, Com certeza. né? A nossa Sim. conta. Então, por que não coloca nessa investida pessoas avaliando também se aquele cliente tem condições financeiras para fazer mais empréstimos? E outra coisa importante, se ele está apto mentalmente, sadio, Exatamente. para fazer contratos, inclusive presencialmente na agência. Porque Exatamente. a pessoa, quando está endividada, ela só quer buscar caminhos para resolver uma porta, mas ela não se preocupa com a porta que vai ficando Acaba para fazendo uma trás. dívida para pagar a outra que está em E aberto aí e só vira vai uma bola de aumentando. neve. Só vai E às aumentando. vezes as pessoas pensam, pô, mas aí ele fez porque ele quis, ele fez porque é problema dele, não tem educação financeira, é um problema dele. Que inclusive eu acho que tem até uma proposta que é para ter aula de educação financeira nas escolas já desde a quinta série, né? Uhum. Já começar a ter aulas de educação financeira. Na minha antiga quinta série, quinto ano, né? Que a gente não É, tinha, né? tem que Tem que ter ter, sabe agora. por quê? Tá acontecendo já em algumas escolas particulares já tem uma disciplina que é mais voltada para educação financeira e já tem casos concretos que eu ouvi da avó tá no banco fazendo um empréstimo para alguma coisa e a criança fala, não, vó, mas esses juros aqui tá muito alto, a senhora tá doida? E isso já aconteceu. E isso Isso é eu vi maravilhoso. pessoalmente, Isso é entendeu? maravilhoso. Agora, voltando na medida lá que o senhor trouxe para nós a informação de Brasília, o senhor acredita que não vai ter uma investida para discutir esse mínimo de Não, sobrevivência? em que pese a Senacom, né, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ou seja, tem que Que não defender o está consumidor, defendendo? ela é ligada, quem na verdade comanda ali é o Ministério da Justiça, né, que é o ministro Dino, né, Uhum. em que pese eles estarem defendendo que o decreto do mínimo existencial tem que ser anulado, extirpado, cancelado, e tem que se fazer um decreto que tem que ser analisado caso a caso, esse mínimo existencial, né? Até porque tem pessoas que usam disso para má fé, tá? Tem pessoas que não endivida, é casado, endivida um só, o outro tá lá É. de boa, né? Isso aí Por tudo isso que tem que ser não pode colocar estudado. um valor, né? Isso aí Tem tudo que tem ser que ter cada estudado. caso. Então, assim, tem que ser caso a caso. Porém, no Virgílio dos Ovos, né? O ministro da Economia, o ministro Haddad, ele acaba falando que não, que isso é impossível de se fazer, porque as instituições bancárias ameaçam a não fornecer mais crédito para as políticas públicas, né?
Então fica numa sinuca de bico. Então, nesse momento, o decreto que prevê que o presidente vai sancionar é para dobrar esse valor, ou seja, de 300 para 600 reais, que não vai resolver muita coisa. Não seria mais conivente fazer um percentual em percentual também não dá, né? Em porcento. Não dá, por exemplo, vamos lá. Uma pessoa hoje que ela se endivida por qualquer motivo. Hoje ela tem uma casa num condomínio, tal, tem 5 filhos, em colégios particulares e tudo mais. Essa família, ela não consegue viver com salário mínimo. Você vai dar um salário mínimo para a pessoa pagar. Agora você vai falar, vende a casa, vai morar onde, né? Ela não tem condição de pagar condomínio com salário mínimo e escola de 5 filhos e alimentar os 5 filhos. E muitas vezes não dá para vender a casa. Tira o filho da escola pública, da escola particular, coloca na pública. Tudo bem, mas como que ele vai sustentar a família com 5 filhos com salário mínimo? É complicado ter um estilo de vida e trabalhar, vamos supor. Às vezes ele precisa do carro para ir trabalhar, como que ele vai continuar pagando uma parcela de um carro e tudo mais? Então tem que ser estudado casa a casa. É diferente de uma pessoa que é só o marido e a esposa, né? Que não tem filhos nem nada, que conseguiria aí cada um com salário mínimo ainda viver. Né? E mesmo quem solicitou esses inconsignados lá, que envolve a maioria, como o senhor colocou, aposentados, R$600 é insuficiente também para esse grupo. E a gente sabe que hoje no Brasil existe muitas pessoas, muitas famílias que vivem na miserabilidade, o que infelizmente o nosso governo tem que tomar medidas aí para tirar, né? Que vivem inclusive com famílias com 5, 10 pessoas, com muito menos do que um salário mínimo, né? Mas isso não é regra, tá? Não é porque existem pessoas que vivem assim que o governo tem que fazer medidas para tirar essas pessoas dessa miséria, que as outras que estão sobreendividadas têm que também conseguir viver na miséria. Não é assim. O governo ele tem que tirar essas pessoas da miséria, né? Isso não pode ser regra, certo? E para fazer com que essas pessoas consigam mudar a própria realidade financeira através de uma boa educação. Eu sempre falo aqui, doutor Marcelo Zaina, as nossas escolas públicas elas devem oferecer no mínimo, um curso de inglês mais fluente para a pessoa ter o direito de falar. O governo do estado até colocou uma medida interessante que está proporcionando essa conversação para um grupo de alunos, mas não abrange ainda todo mundo. Então, por exemplo, as nossas crianças e adolescentes não têm um curso de inglês, de idioma interessante na escola que realmente coloca essas crianças para falar, não só para ficar conjugando o verbo to be, que isso também não resolve nada. Não tem condições de oferecer para todas as nossas crianças e adolescentes uma prática esportiva, que isso também é cultura e garante, de repente, a empregabilidade. Ele descobre que é um educador físico, ele descobre que é um atleta e por aí vai. E as nossas escolas públicas, eu estou falando de Mato Grosso, que a gente não precisa cuidar do Brasil inteiro, só do estado e dos municípios, não tem um curso de educação financeira. E eu vou mais um pontinho ainda, não tem uma qualificação tecnológica. Cada vez mais nós estamos vivendo a era digital e ainda tem adolescentes que só sabem que a internet é para usar o Instagram, o WhatsApp e o Facebook. Nós temos ferramentas maravilhosas na internet que vai proporcionar melhoria e agilidade para um advogado, para um comunicador, para um operador de áudio, e essas crianças não têm acesso a essas ferramentas. E nós estamos vivendo isso no dia a dia, que eu venho observando. A gente está vivendo um período que pessoas estão saindo da faculdade, isso eu digo no direito, tá? Pessoas estão saindo da faculdade de direito e elas são muito boas, às vezes tem lá 10 mil seguidores no Instagram, né, tal. Mas na hora de fazer um trabalho na área do direito, construir uma peça, podemos assim dizer, muitas vezes a pessoa não consegue pesquisar no Google. Ela fala assim, doutor, mas o que é isso? Como que eu boto isso aqui, não sei o quê? Você já tentou pesquisar para saber? Não foi, às vezes você joga no Google lá e... Uma pesquisa rápida você vai ter essa informação. Consignação em pagamento, o que é? Já me perguntaram isso, eu falei, você tentou jogar no Google para descobrir antes de perguntar? Exato. Mas no Instagram tá lá, né? No Instagram, 10 fotos por dia. No Instagram consegue movimentar, consegue falar o dia a dia, né? Se comunicar muito bem, mas utilizar a ferramenta em prol do crescimento profissional, as nossas crianças e adolescentes, elas não conseguem. Exatamente. E cabe sim às instituições, o governo do estado e as secretarias de educação começar a discutir isso dentro da reunião pedagógica e levar isso para a sala de aula. Com certeza, e igual você falou, a questão do esporte, por exemplo. Você vê que o nosso país aqui,
deveria ter muito mais esporte. Hoje, o que você assiste na TV é futebol e malemar um basquete e um vôlei, né? Se você quiser assistir um hóquei no gelo, um basquete mais a fundo, um outro tipo de esporte, você precisa assinar canal esportivo de TV paga, né? Patinação. Exatamente, você precisa pagar. E olhe lá ainda, viu? Exatamente. E aí você pega, por exemplo, o filho de um colega advogado, ele jogava aqui na base do Cuiabá, jogava de futebol, mas aqui ele praticamente ia ter que parar de estudar, porque ou ele ia treinar, ou o povo dispensava ele dos treinos, porque é muito treino, é muito puxado, ele não tinha tempo para estudar e tal, tudo mais, e focar, né, nos estudos também. Isso acontece, é a realidade de muitos clubes, né, de muitas crianças. E ele foi para os Estados Unidos, conseguiu uma bolsa numa escola dos Estados Unidos, e hoje joga lá com bolsa de estudo. E ele é obrigado a estudar e joga lá no time que eles falam universitário, né? Então, assim, você vê que tem todo um preparo, né, do norte-americano, por exemplo. Você vê que tem todo um preparo desde os estudos até o esporte, né? Então eu acho que no Brasil deveria ter mais coisas nesse sentido nas escolas, né? E esse preparo tem que partir também para a pessoa como consumidor, né? A gente tem que entender como é que nós temos que atuar como consumidor. E voltando para o assunto que a gente estava falando de empréstimos, né? Eu posso fazer empréstimo? Pode. Mas eu tenho que conhecer, por exemplo, o mínimo de um contrato de empréstimo. As pessoas mínimo de juros. Caem em dívidas porque não sabem, não conhecem. Só assina. Só assina porque pensa no dinheiro. Você ganha um salário mínimo hoje, você faz um empréstimo de R$ 2.500 consignado. Você vai pagar 72 parcelas de cento e pouquinho. Ou seja, isso é R$ 100 a menos que você tem todo mês na conta. Já é uma conta de luz, uma conta de água que você não vai pagar, né? Então, assim, por causa de R$ 2.000 e poucos que às vezes você vai gastar comprando uma TV, né? E você vai ficar durante 72 meses pagando R$ 100 e poucos para a instituição bancária. Ou seja, não conhece a própria finança. E tem que ter alguma lei para limitar, inclusive, os juros. Porque hoje os juros aí, ele é limitado em 2, para INSS, 2,05. E os demais vai até 2,5%. Devia ter alguma lei para limitar isso a 1,5% ao mês, né, de juros. 1,8 ao mês de juros, né? Esses créditos. A prova de que a gente não somos educados, não temos educação financeira, é porque assim, quando você dá um lanche pro seu filho, o que o filho faz? Ele gasta tudo, porque amanhã ele vai ter outro dinheiro pro lanche. Traz troco, eu fazia isso, traz troco. Dava R$ 5, mas traz troco. Eu vou voltar com 10 centavos. Eu falo pra minha filha até hoje, traz o troco. Se pegar, traz o troco. Para entender que não pode gastar tudo, né? Exatamente. Mas a maioria não pensa assim. 80%, né, gasta tudo. Amanhã eu peço de novo pro meu pai. Nós estamos entrando numa situação complicada, que eu vi aqui na rádio agora há pouco você falando, que tem muitas pessoas trocando o almoço por salgados. A janta e o café da manhã. Tá difícil. Antigamente você comprava uma marmita, um negócio assim, por R$ 8, R$ 5. Hoje você não gasta menos de 20. É 25. 15. 25 aí. Lá no escritório ainda eu acho por 20. Então você tem que compartilhar o endereço. Mas em off, gostoso. Porque senão a mulher lá vai aumentar o preço. Doutor Marcelo, a conversa foi boa, entendemos um pouquinho dessa discussão do empréstimo consignado, o superendividamento que aconteceu em Brasília. Acredito que o senhor deve retornar lá nos próximos dias. E aí coloca em pauta esse posicionamento posto aqui na rádio. Vamos né? Continua lá que de repente nós podemos ter um representante nosso, cuiabano, mato-grossense, lá em Brasília. Quem me dera, hein? Defendendo os consumidores. E o Marcelo Zanin, quando eu o conheci, ele sempre falava, né? Não é defender o consumidor, é tentar encontrar uma convivência harmoniosa. Entre quem consome e quem está oferecendo produtos ou serviços. Isso, né? Exatamente. Eu agradeço a ti e até a próxima. Muito obrigado, estou sempre disposto aí a todos. Muito obrigado a todos os ouvintes e estou sempre à disposição. Um forte abraço para você que ficou comigo até agora e a gente volta amanhã a partir das 8 horas. Tchau. Você ouviu o Jornal Bom Jesus Notícias.